E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Lauriston Soares e eu tenho aqui meu canal onde eu trago conteúdo informativo sobre odontologia e sobre anatomia humana. E o tema da nossa aula de hoje é biomateriais que são aplicados dentro da implantodontia. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal e ativar os sininhos para receber todas as notificações dos meus próximos vídeos e deixa aqui nos comentários aqui quaisquer dúvidas que vocês tiverem. E claro, não se esqueça de compartilhar o meu canal para a galera. Então, quando se trata de biomateriais dentro da implantodontia, a gente vai ter algumas categorizações, como por exemplo, nós iremos ter os autógenos, aloplásticos, nós também temos os halógenos, exógenos. Então, são tipos de biomateriais que podem ser elencados dentro da implantodontia que a gente vai ver ao que se trata cada um deles. Por exemplo, ao que se trata dos biomateriais halógenos, eles são biomateriais que eles são originados de indivíduos da mesma espécie, só que de indivíduos diferentes. Ou seja, é como se fosse uma estrutura óssea para fazer um preenchimento ali de um enxerto, e esse enxerto ele vai vir de outro ser humano, já que vai vir esse enxerto para mim, por exemplo, né? Então, quando se trata dos halógenos, é um biomaterial que vem proveniente de um indivíduo da mesma espécie, só que são indivíduos diferentes, né? Então, a gente pode descrever isso como osso fresco congelado, né? Na grande maioria das vezes, esse osso fresco congelado, ele acaba que todo o material que a gente conseguir captar para poder fazer um enxerto em outro indivíduo que também é da mesma espécie, todo esse material, ele não vai ser totalmente é, biodisponível. Todo esse material não vai conseguir ser totalmente disponibilizado para esse paciente. Geralmente, já vai ter esse osso ali congelado em alguns laboratórios, por exemplo, já nessa intenção de ser utilizado dentro da implantodontia. Então, esse osso acaba aqui sendo um osso vital para que consiga garantir ali os processos de enxerto, por exemplo, né? O único problema da utilização desse tipo de material, os halógenos, é que ele tem uma certa capacidade de fazer uma transmissão de agentes infectocontagiantes, né? Ele tem essa certa capacidade, mas não significa dizer que vai garantir, né, a transmissão. É porque, como se trata de indivíduos de espécies diferentes, né? Então, nós temos também os aloplásticos, que são os aloplásticos, eles são materiais que foram criados de forma sintética, que eles podem vir provenientes de vidros bioativos, fosfato ou sulfato de cálcio, né? São materiais que foram produzidos de maneira sintética. Então, eles acabam que tendo ali formulações diferenciadas. Por eles terem essas formulações diferenciadas, vocês vão conseguir observar que existem solubilidades e absorções diferenciadas, né? Já que esse tipo de material possui ali propriedades diferentes, né? Ele possui ali formulações diferenciadas. Então, os autógenos, eles já são materiais onde ele vai trazer vários benefícios. E um desses benefícios dos autógenos são os benefícios em que ele vai ser totalmente 100% biocompatível com o próprio paciente. Por quê? Porque os autógenos é basicamente o próprio paciente doando para ele mesmo. Por exemplo, um paciente ele quer fazer um implante e aí, para que ele faça esse implante, se tem a necessidade de fazer uma enxertia, um enxerto ósseo. Então, vai ser removido algumas estruturas ósseas para poder fazer esse enxerto. E essas estruturas ósseas que serão removidas serão dele mesmo, como, por exemplo, do palato, em outras palavras, do próprio céu da boca, né? Ou de qualquer outra região, né? Que possa
elencar dentro do alvéolo, né? O alvéolo é a estrutura óssea para poder fazer a enxertia óssea, né? Então, o autógeno é quando o indivíduo ele doa para ele mesmo e a vantagem é que é 100% biocompatível. Só que tem uma pequena problemática acerca disso. É que esses autógenos, esses materiais que vêm provenientes dos autógenos, eles acabam que não tendo uma gamificação, né? Tem uma certa limitação a certa quantidade de estrutura óssea que eu possa remover para poder fazer a enxertia. Eu não posso pegar muitos elementos de outras regiões para poder fazer a enxertia óssea e posteriormente implantar aquele dente. Deu para entender? Eu não posso remover todo é, o osso ali do céu da boca, que é do palato duro, para poder fazer essa enxertia. O interessante também dele é que ele aumenta também a morbilidade do paciente durante o procedimento cirúrgico e também ele auxilia ali nos incrementos cirúrgicos do procedimento. Já os exógenos, eles são biomateriais que vêm provenientes, né, de indivíduos de outras espécies, como por exemplo, suínos, equinos ou bovinos. Mas vocês vão conseguir observar que a grande maioria vem proveniente de bovinos ou suínos, né? A grande maioria desses biomateriais sintéticos, eles podem vir, sintéticos não, desses materiais exógenos que vêm de outras espécies, geralmente é do suíno ou do bovino, não é sintético não, perdão, viu? Então, aqui a gente pode ver que quando esse biomaterial ele é removido desses indivíduos que são de outras espécies, como o suíno, bovino e equino, vai fazer todo um processamento depois da remoção. Depois da coleta das estruturas ósseas, vai ser feito todo um processamento, onde vai remover todas as estruturas orgânicas dessa estrutura óssea, por exemplo, né? Estou citando muito o exemplo de estruturas ósseas. Então, vai se remover todas as estruturas orgânicas só para que fique a matriz inorgânica e dessa matriz inorgânica a gente consiga fazer a enxertia, né? Então, através desse tipo de procedimento, vai conseguir realizar a enxertia, onde vai pegar o elemento ali do osso, da estrutura proveniente de outro indivíduo de outra espécie, como o suíno ou o bovino, e aí vai ter todo um processamento, inclusive de purificação, e tira também todos os elementos orgânicos, só permite com que fique, de fato, a matriz inorgânica para que, consequentemente, é, consiga realizar o procedimento do enxerto, né? Inclusive, esse tipo de procedimento garante com que esse material, esse biomaterial, ele ganhe também porosidade, que é um dos elementos essenciais para que fique mais semelhante à tábua óssea, né, à estrutura óssea aqui dessa região, tanto da maxila como da mandíbula, que vai receber o implante. Então, a gente pode consolidar, por exemplo, que esses biomateriais eles são feitos de maneira sintética ou natural, né? Quando se trata de ser um biomaterial natural, é um biomaterial que foi removido de algum indivíduo, seja um indivíduo da mesma espécie ou de outras espécies e assim sucessivamente. Então, esses biomateriais, eles estão disponíveis para quê? Para qual finalidade? Para a finalidade de fazer algum tipo de reparo tecidual ou substituição de algum tecido mole ou duro que foi perdido, né? Então, esses biomateriais, eles têm essa pretensão. E o que é interessante sobre isso é que quando a gente faz o procedimento da enxertia dentro da implantodontia, esses biomateriais, durante o próprio processo de cicatrização, esses biomateriais eles vão sendo absorvidos pelo próprio metabolismo do organismo daquele paciente, né? Então, a gente não precisa se preocupar tanto com a enxertia, porque de toda forma vai ser metabolizado pelo próprio corpo, ou o corpo ele mesmo vai absorver de forma gradual esse biomaterial que foi inserido nessa região. Então, a gente tem vários tipos de biomateriais. A gente tem biomateriais como, por exemplo,
o endoguin, que é um biomaterial que ele é capaz de fazer uma reparação tecidual, né? Ele é muito utilizado dentro da periodontia, para fazer todo um reparo do periodonto por completo, principalmente se você aplica na região radicular de um dente limpo, né? Se você aplica naquela região radicular de um dente limpo, isso pode fazer com que haja o processo de reparo daquele tecido, né? O tecido gengival e retornando para aquela região radicular que está sendo exposta, por exemplo, né? Ou até mesmo esse material, o endoguin, ele pode ser utilizado para o processo de cicatrização de feridas na boca. Então, ele é um material muito bom, né? Basicamente, quando ele é aplicado, ele cria uma matriz extracelular na região para fazer com que haja o aceleramento ali do processo de cicatrização de qualquer tipo de lesão que foi consolidada, né? Está ali sempre relacionado com o processo de regeneração. Então, ele é muito utilizado no processo de regeneração, ao que se trata da periodontia, também em recessões gengivais, também no processo de cicatrização de feridas. Então, é um biomaterial muito bem utilizado ali na periodontia. E a gente sabe que para conseguir fazer uma boa implantodontia, precisa necessariamente ter uma boa periodontia. Então, a gente sabe que esse endoguin, que é um material que eu estou descrevendo aqui para vocês, ele foi projetado, na verdade, para auxiliar durante ali os procedimentos cirúrgicos, principalmente ao que envolve também a periodontia. Também ele pode ser utilizado para fazer processamentos preventivos. Você sabe que você vai fazer algum tipo de procedimento cirúrgico no seu paciente, então, é, você já aplica esse biomaterial do Endogain, o nome é bem diferente, porque ele já faz uma, como se fosse uma prevenção contra qualquer tipo de lesão, ao que se trata do ligamento periodontal, do osso alveolar e do próprio cemento, que são estruturas ali do próprio periodonto que garantem a sustentação dos dentes, né? Além disso, outros biomateriais que também são utilizados dentro da implantodontia são as membranas. Essas membranas, elas são utilizadas basicamente para servir como barreiras mecânicas para fazer o isolamento daquela região e, consequentemente, melhorar o reparo ou até mesmo o próprio melhorar até mesmo o próprio processo regenerativo de uma determinada região. Então, essas membranas, elas podem ser utilizadas tanto acoplado a outros materiais dentro da implantodontia ou de forma isolada, né? Porque essas membranas, elas basicamente atuam ali fazendo o isolamento de uma determinada região, fazendo uma barreira física para que de fato auxiliem nos processos regenerativos e direcionar consequentemente uma regeneração tecidual, direcionar, literalmente. Isso, essas membranas, elas foram criadas ali cerca do ano de 1961, onde um grande estudioso ele teve uma idealização de fazer com que houvesse a criação dessas membranas com o propósito de fazer com que impedisse com que o tecido epitelial fizesse invaginações, realizasse invaginações, porque o tecido epitelial ele sempre está fazendo mais invaginações do que em comparação com o tecido conjuntivo. Então, se houvesse alguma maneira de impedir com que o tecido epitelial desenvolvesse as suas invaginações durante o processo de regeneração e cicatrização tecidual, nós conseguiríamos direcionar algum tipo de reparo tecidual de uma forma mais satisfatória. Então, é nessa proposta que essas membranas elas são desenvolvidas, né? Então, as características principais que a gente tem que ter dessas biomembranas, obviamente, elas devem ser biocompatíveis, elas devem ter propriedades oclusivas, elas também têm que ter facilidade no seu uso, elas também podem ser absorvíveis ou não,
elas também podem ter outras propriedades, ao que se trata da própria integração tecidual, né? Dentro desse parâmetro ainda dos biomateriais, nós também temos os substitutos mucosos, né? E a gente tem pelo menos alguns tipos aí de variantes de substitutos mucosos, que basicamente esses substitutos mucosos, a sua finalidade principal é fazer com que haja ali a presença do colágeno, né? O colágeno é um dos principais componentes que compõem ali o nosso tecido, o tecido dos seres humanos. E é nesse contexto que esses materiais, que são os substitutos mucosos, né, se o paciente não tiver, esses substitutos mucosos eles podem ser aplicados. Existem vários tipos de substitutos mucosos, de vários tipos de marcas diferenciadas, né? Então, mas basicamente esses substitutos mucosos, eles estão ali com propriedades em garantir com que haja a presença de colágeno, e esse colágeno ele vai melhorar no processo de regeneração tecidual, principalmente ao que se trata de tecido mole, né? Então ele acaba sendo bastante importante. Então, as propriedades desse material de colágeno, que inclusive esse colágeno que está vindo proveniente dos substitutos mucosos, eles estão vindo através da matriz do colágeno de suínos, né? Então, quais são as propriedades que esse material tem que ter? Ele tem que ter estabilidade, ele também tem que ter questões de ser reabsorvível e, consequentemente, possuir uma certa porosidade. Isso garante com que esse material ele seja muito bom, né? E quais são as suas indicações da sua aplicação ao que se trata da utilização de substitutos mucosos? Quando o paciente ele tem volume insuficiente ao que se trata do seu tecido mole, ou quando existe defeitos de recessão. Quando o paciente ele tem pelo menos esses dois elementos, ele tem indicação para receber esses substitutos mucosos. Então, nós também temos os substitutos ósseos, que nesse contexto existem vários tipos, várias marcas, vários que podem ali garantir a substituição de estrutura óssea para que haja a implantação do implante, né? Então, eles são estruturas, são biomateriais que são provenientes do resgate ali de estruturas ósseas que podem vir provenientes do bovino, né? E como eu falei anteriormente para vocês, vai ser feito todo um processo para que haja esse material ser comercializado. Esse material, prioritariamente, ele vai ser esterilizado, todas as matrizes orgânicas vão serem removidas, só vai ficar mesmo os elementos inorgânicos. Então, a gente vai observar que acaba que sendo um substituto ósseo muito semelhante ao osso humano, né? Então, as indicações desses substitutos ósseos, ao que se trata, inclusive, dentro da periodontia, é fazer todo um reparo do periodonto, né? Todo um reparo do periodonto, não só de determinadas regiões, mas ele também realiza os processos de regeneração e cicatrização, ao que se trata também do cemento, do ligamento periodontal, do osso alveolar, né? Então, ele vai auxiliando juntamente, inclusive, se for utilizado as membranas, que eu falei para vocês. Se for utilizado juntamente também com as membranas, auxilia ainda mais no processo regenerativo dentro da implantodontia. E a gente sabe da importância de um processo regenerativo muito bom, saudável e rápido, né, para o paciente, porque a área que fica exposta, né, devido ao implante, né, houve ali uma perfuração, né? Então, é importante que haja rapidamente um processo de cicatrização, até mesmo para que não haja uma infiltração bacteriana. Então, existem várias indicações para esses substitutos ósseos, mas a princípio a gente pode descrever para extrações, quando você extrai um dente, né? E o alvéolo fica lá aberto, você pode colocar esse material para ficar ali preenchendo aquele alvéolo, então ele pode ser indicado pós-extração.
Ele também pode ser utilizado para elevação do seio maxilar, pode também ser utilizado para aumento do rebordo alveolar. Ele também pode ser utilizado para o crescimento horizontal ou crescimento vertical, ali das estruturas ósseas, durante o próprio planejamento, né, cirúrgico. E aí, ao que se trata de alguns elementos também importantes, eu vou falar sobre o osteocondutor. Esse elemento osteocondutor são elementos que a gente já está falando a respeito sobre células, certo? Um osteocondutor são elementos onde a gente vai ter a habilidade de fazer com que seja um ambiente onde haverá a infiltração de células mesenquimais indiferenciadas em uma determinada região, como os osteoblastos e osteócitos, para que, consequentemente, essas células elas favoreçam o processo regenerativo naquela região. Inclusive, grande maioria dos biomateriais que são disponibilizados hoje em dia, eles são osteocondutores, podendo ser em blocos ou em partículas, né? Aquelas partículas que são como se fossem uns poros, uns grãos, né? Então, eles são, hoje em dia, os que são mais comercializados são os osteocondutores, né? E aí, basicamente, ele vai garantindo com que haja toda a semelhança com o trabeculado ósseo, né, por conta da própria porosidade. Quando você implanta um material que é osteocondutor, esse material acaba tendo uma grande semelhança ao que se trata ali das estruturas ósseas do próprio paciente. Porém, nós temos também os osteogênicos. Esses elementos que são osteogênicos, eles se limitam ao que se trata do autógeno, ou seja, é o próprio paciente que ele doa para ele mesmo, né? Então, é um material que acaba encaminhando ali células osteoprogenitoras, juntamente com osteoblastos e osteócitos. Essas células, principalmente ao que se trata dos osteoprogenitores, são células que vão dar origem a um grupamento de outros grupos de células e vão fazer todo um processo regenerativo também naquela região e vão auxiliar dentro da implantodontia, né? Porque esse material, ele vai ser, inclusive do próprio paciente, também vai ser 100% biocompatível. E por último, nós temos o osteoindutor. Cuidado para não confundir com o osteocondutor. O osteoindutor já é outra coisa. O osteoindutor, ele estimula, ele faz também com que haja o recrutamento e a proliferação e diferenciação das células mesenquimais osteoprogenitoras. Então, ele faz com que haja o aumento dessas células progenitoras, para que posteriormente elas sejam diferenciadas em osteoblastos, e esses osteoblastos eles sejam criados de forma bem mais abundante, fazendo com que haja uma superpopulação de osteoblastos, e esses osteoblastos que foram provenientes ali daquelas células progenitoras, eles fiquem de maneira tão abundante que consigam integrar e formar um processo regenerativo bem consolidado. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula sobre biomateriais que podem ser aplicados dentro da implantodontia. Não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal e ativar os sininhos para receber todas as notificações dos meus próximos vídeos. Um beijo e até mais!